Boa noite, ouvintes da Rádio Craibeira. Eu sou Coana Pontes e estamos começando mais um programa Perfil da revista Atualíssima na Rádio Craibeira, com produção de Hugo Lima. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2019 e eu quero agradecer a todos pela audiência. Meus queridos, muito obrigada de coração. Mas quero agradecer em especial aos ouvintes da Rádio Craibeira e do programa Perfil que continuam me mandando recadinhos através do nosso WhatsApp e da nossa rede social. Beijos para Icílio Wagner, técnico no Teatro Barreto Júnior. Beijos para a atriz Silvana Meira. Beijos para o poeta David Almeida. Beijos para o cantor pagodeiro Massinho da Mídia. Beijos para o ator Gil Salovan. Beijos para o ator Marquinhos Lopes. Beijos para o ator Cláudio Araújo. Beijos para o circense Gilberto Andrade. E beijos para o ator e diretor teatral Isaltino Caetano. Beijos para Marcone Resenha, do programa esportivo Resenha Neles, que está ligadinho aqui na gente. E para Dávila Moura, produtora do coletivo Gorda Sim. Meus queridos, muito obrigada mesmo pela audiência e continue enviando mensagens, dicas e sugestões de pauta através do nosso WhatsApp e da nossa rede social. O WhatsApp é o 5581996433029. E eu quero acrescentar que a Dávila Moura, ela está produzindo o concurso Miss Glamour 2019, que acontece logo agora, dia 23 de fevereiro, a partir das 18h30 no Camará Shop, isso mesmo, no Camará Shop, que está localizado na rua Manuel Honorato da Costa, cidade de Camaragibe, Pernambuco. As inscrições são com Dávila Moura mesmo, através do 5581984240696. Portanto, fiquem ligadinhos aqui na programação da Rádio Craibeira, que breve eu dou mais informações sobre este concurso. E o concurso tem o apoio da Prefeitura de Camaragibe e Fundação de Cultura. Toda essa programação está dentro da programação. Também quero agradecer a audiência do circense Gilberto Trindade, do Circo Trindade, que está localizado em Aldeia, no quilômetro 12, na Rua da Telebrás. A trupe promove pesquisas, locação de equipamentos circenses e cursos de formação aéreos no Recife e em aldeias para crianças e adultos. Mais informações através do 5581996651694. Obrigada, Gilberto Trindade, pela audiência. Beijos! E nesta semana encerra o 25º Janeiro de Grandes Espetáculos, Festival de Artes Cênicas e Música de Pernambuco, que estreou conosco com o programa Perfil no mesmo dia, no dia 8 de janeiro, e encerra agora, nesta semana, dia 14 de fevereiro. No total, foram 104 montagens e mais de 20 estreias nas cidades do Recife, Camaragibe e Serra Talhada. Mais informações através do www.janeirodegrandesespetaculos.com, com realização da APACEP, Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco, e com direção geral e curadoria de Paulo de Castro. Meus queridos, eu agora vou para o intervalo comercial e volto daqui a pouquinho, não saiam daí. Eu volto com o segundo bloco e o nosso entrevistado da noite. Não saiam daí, aguardem só um pouquinho. Estamos de volta com o programa Perfil da revista Atualíssima na Rádio Craibeira. E hoje eu entrevisto o ator, produtor cultural, professor de teatro, bacharel em turismo formado pela Unicap, Universidade Católica de Pernambuco, e presidente da Artep, Associação de Realizadores de Teatro de Pernambuco. Hoje eu recebo no programa Perfil Feliciano Félix. Boa noite aos ouvintes da Rádio Craibeira. Boa noite, Feliciano. Seja bem-vindo aqui à Rádio Craibeira. E hoje, como você sabe, você é o nosso entrevistado. E a pergunta é, como tudo começou? Como você ingressou na carreira artística?
Eu comecei a fazer teatro aos 16 anos, não é? Na igreja Nossa Senhora da Conceição, lá em Bibiribe, na Praça da Convenção, a convite de um amigo meu que estudava comigo no colégio. Na época a gente era estudante secundarista. E aí ele me convidou para ver o espetáculo dele, que se intitulava As Mulheres Comandam o Cangaço. Aí eu fiquei encantado com tudo. Como ele viu que eu fiquei bem entusiasmado, ele disse, olha, se você quiser fazer parte, será um prazer. E aí eu entrei. Então eu comecei a fazer teatro aos 16 anos, né? E junto com o grupo de teatro, nós tínhamos um grupo que atuava também na igreja, que fazia trabalhos sociais, fazia trabalhos voluntários, e aí a gente juntou uma coisa com a outra, e aí eu considero que eu comecei exatamente aí aos 16 anos. Ainda não tinha um perfil ainda de teatro profissional, eu me considerava amador, mas já me considerava ator. Ah, você lembra o nome desse seu amigo que lhe convidou para fazer teatro? Max Almeida, inclusive, ele continua em atividade. Ele ainda dirige, ele escreve, ele faz filmes. Ele me dirigiu em vários espetáculos. Inclusive, ele é professor do Centro de Criatividade Musical. Olha que maravilha! Aí você viu um espetáculo que não era o dele e se encantou. E ele convidou você para assistir o dele e você gostou. Exatamente. Apesar que o meu encantamento pelo teatro veio desde a infância, em Nazaré da Mata, onde eu nasci, né, assistindo o espetáculo Chapeuzinho Vermelho. Olha que maravilha, que coincidência! Para quem não sabe, Feliciano Félix é um dos produtores dos espetáculos que eu faço, do Chapeuzinho Vermelho, e ele é um apaixonado por Chapeuzinho Vermelho. Só que eu não sabia que era tanto assim, que vinha de tão longe. Eu sou encantado pelo universo infantil. Então, quando eu assisti esse espetáculo, eu era menino, tudo aquilo é muito mágico. E para a criança, é como se aquilo que tivesse acontecendo no palco, ele fosse real. Então, isso eu fui arrebatado aí, né, nessa época da minha vida. Então, o teatro, para mim, passou a ter um grande significado. Olha que maravilha. Aí você foi fazer teatro amador na igreja e ficou quanto tempo lá? Aí eu fiquei mais ou menos uns 4 anos, tá? Aí depois eu fiz um curso de teatro no Teatro de Santa Isabel, né? Onde eu conheci o Ulisses Dorlela, que é o Palhaço Chocolate, né? O nosso querido Palhaço Chocolate, para quem eu mando um grande abraço, né? Eu sou um admirador do trabalho dele. E aí, como resultado do curso, ele me convidou para fazer parte do grupo de teatro dele. E aí começou minha carreira, que eu considero profissional. Porque antes, eu comecei com o Max Almeida há 4 anos antes. E aí, depois que eu fiz 3 espetáculos com ele, que foi o Circo Rataplan, a Bruxinha Doroteia e o Patinho Preto, aí eu e um grupo de amigos fundamos a nossa própria companhia de teatro, que existe até hoje, que é a Refletores Produções, que foi fundada em 1982. Nossa, então vem de longe a tradição do seu grupo de teatro? Vem de longe. É um dos grupos mais antigos em atuação, né? A gente só não é mais antigo do que o TAP, que é o Teatro de Amadores de Pernambuco, e o TEA, que é o Teatro Experimental de Arte de Caruaru. Então nós somos o 3º grupo mais antigo em atuação no estado de Pernambuco. E de lá para cá a gente não parou mais fazendo o teatro profissional, fazendo teatro, cursos, oficinas, cursos para ator de cinema também nós fizemos, cursos de dança. Então a gente entrou num time de produção bastante significativo para as artes cênicas em Pernambuco. E onde fica essa Refletores Produções? Fica na Rua do Riachuelo, 189, sala 108, né? A gente funciona normalmente de segunda a sexta, no horário comercial, e a gente está produzindo vários trabalhos, mas eu queria destacar um que é A Flor do Sertão, que é o próximo espetáculo infantil da Refletores Produções. Que ótimo, eu não sabia, essa é novidade. Essa é uma novidade, eu estou falando em primeira mão. Obrigada, adorei. Você é a primeira pessoa, né, que está sabendo que a gente está fazendo essa produção, e o texto é de Taveira Júnior, né? O Segredo da Flor do Sertão. Aí o enredo eu não vou contar aqui para não tirar a expectativa, mas garanto a você que o público vai amar.
Ah, eu quero saber tudo. Quando puder revelar mais detalhes sobre essa produção, eu quero saber de tudo para divulgar aqui na Rádio Craibeira, para os nossos ouvintes. Você será a primeira a saber, porque aí eu virei correndo na Craibeira contar novidades. Ai, obrigada, adorei. E outra coisa, aí vamos voltar para o Palhaço Chocolate. Quais foram os trabalhos que você fez com ele? Quais as peças teatrais? Além dos espetáculos que eu fiz, né, que eu já citei, ele tinha um grupo que era o Palhaço Chocolate e sua turminha, com o grupo que fazia já intervenções nas escolas, fazia intervenções nos domingos de manhã, nas praças, no parque, né? Então, esses eventos grandes, Dia da Criança, Natal, São João, Carnaval, então todas essas atividades dos ciclos normais da cultura, a gente estava com o grupo participando, que era o grupo Arboreal do Recife. Então, a atividade, junto com o Palhaço Chocolate, me deu essa experiência, consolidou essa minha carreira de uma forma que eu sou muito grato ao Palhaço Chocolate até hoje. Eita, realmente, a gente aprende fazendo. Principalmente essas intervenções teatrais são importantíssimas. E até porque são muito no improviso também, né? Já que você tem contato direto com o público. E o público do chocolate, do Palhaço Chocolate, é muito grande. E é o tipo do trabalho que você vai fazendo e você vai... É muito dinâmico. Isso. Porque você vai reagindo à medida que o público vai dando a resposta. Exatamente. Né? Então, a interação com o público é muito grande. Então, isso dá uma segurança para o ator que faz esse tipo de trabalho, dá uma segurança muito boa. Então, esse tipo de trabalho, inclusive, eu recomendo para todos os atores e todas as atrizes fazer esse tipo de trabalho diretamente com o público, nas praças, nos parques, onde o público está. Eu acho que esse é o grande mérito do teatro. Eu acho que o teatro tem que ir aonde o público está. Exatamente. E não é à toa que até hoje o Palhaço Chocolate é um grande sucesso, né? Tá aí as praças lotadas quando sempre se tem algum trabalho do Palhaço Chocolate, os teatros lotados também. Ele tem uma mega estrutura. Isso, verdade. E uma competência de primeiríssima qualidade, né? Com certeza. Não é à toa que ele é o Palhaço Chocolate. Enfim, e depois disso... Quais foram os espetáculos que você fez, ou você já entrou na sua produção? O que aconteceu? Conte-me tudo. Olha, o primeiro espetáculo da produtora Refletores Produções, em 1982, foi O Genro que Era Nora. Né? Então, naquela época, essa questão da temática que questionava os valores sexuais das pessoas, o comportamento sexual das pessoas, era uma coisa que instigava. Era uma coisa que mexia, né, com o público. Então, esse espetáculo ele fazia 2 apresentações por noite. Né? Nós ficamos em cartaz 1 ano no teatro lá do Derby. Na época, o Teatro Valdemar de Oliveira havia pegado fogo. A gente ia estrear no Valdemar de Oliveira. O teatro pegou fogo. Em consequência disso, abriu-se o Teatro do Derby, que fica dentro do quartel do Derby, lá da Polícia Militar, e nós ficamos em cartaz 1 ano. Né? Era sábados e domingos, fazendo 2 apresentações. Uma apresentação às 7 da noite e uma apresentação às 9 da noite. Maior sucesso na época, ou seja, quando a Refletores foi lançada, ela já foi lançada com esse cast de sucesso. Poxa, puxado para o ator, hein? 2 espetáculos na mesma noite, do mesmo dia, assim... Qual foi o primeiro horário que você falou? Às 7 e às 21. E com um detalhe, as pessoas compravam ingresso já para a semana seguinte. Nossa, que maravilha! Que inveja! Porque fazer teatro no Brasil não é fácil. Fazer teatro em Pernambuco, principalmente, é uma grande batalha. Sempre foi difícil, mas... Hoje é muito mais difícil do que há 20, há 25, 30 anos atrás. Eu acho que as coisas ficaram mais complicadas hoje. Já foi mais fácil, as produções já foram muito maiores, as temporadas eram muito mais longevas, né? A gente fazia espetáculo normalmente de quinta a domingo. Né? Tinha espetáculo em todos os teatros, em todos os horários, e as casas eram com um público consideravelmente bom. A burocracia aumentou, não é isso?
a burocracia aumentou, vem aí também a concorrência da internet, vem aí também uma multiplicação de opções de lazer para as pessoas e também muito espetáculo de graça nas ruas, tudo isso tira o público do teatro. E some-se a isso também o fator violência. Então, hoje em dia, por exemplo, não existe mais espetáculo às 21 horas. Todo espetáculo hoje ou é às 19 ou é às 20. Verdade. Porque você não tira mais o público de casa depois das 21 horas. Realmente, né? Tá muito perigoso mesmo. O Genro que era Nora. E quanto tempo ficou em cartaz esse espetáculo? Ficamos em cartaz 1 ano. Nossa! Mas na época era comum. Os espetáculos ficavam em cartaz 1 ano, 2, 3. Né? Tinha espetáculo em todos os horários. A gente tinha vários teatros funcionando na época. Né? E a gente tinha temporadas que era de quinta a domingo. Tinha espetáculos só os sábados, às 18 horas também tinha esse horário. Tinha horário de teatro até de meia-noite, né? Quando foi na época que lançaram também Cinderela, era só de meia-noite. Ou seja, quando a gente fundou a Refletores Produções e jogou ela no mercado cultural, era um mercado efervescente, dinâmico. Tinha espaço para todo mundo trabalhava, todo mundo fazia suas produções, todo mundo ganhava dinheiro. Então era uma cena viçosa, era uma cena vigorosa. Então a gente, quando surgiu nesse contexto positivo. Você lembra da produção do elenco? Aí era eu, João Cavalcante, Lúcia Machado, né, grande atriz Lúcia Machado, para quem eu mando um grande beijo também, né? Tinha Ginaldo, tinha Edivaldo e o próprio Max Almeida também trabalhava. Lembra que eu falei Max Almeida? Lembro, lá do comecinho. Lá do comecinho, que me introduziu lá em Bibiribe, né, na igreja de Nossa Senhora da Conceição. Então, ele também estava em cena comigo nesse espetáculo. Então, ele é um dos fundadores também da Refletores Produções. Então, a gente foi para Paraíba, fomos para Rio Grande do Norte, Campina Grande, João Pessoa, fizemos todo o interior do estado e participamos de vários festivais, ganhamos prêmios. Então, eu digo que nós começamos a nossa produtora com o pé direito. E de quem era a produção do espetáculo? A produção era eu, né? Max Almeida, Lúcia Machado e João Cavalcante. E a direção era de Dida Pereira, né? Eu queria até destacar uma coisa curiosa, que apesar de ser meu primeiro trabalho, digamos, né, e na minha produtora de forma realmente profissional e independente, ok, é que eu fiz um papel de mulher pela primeira vez. Eita, bem diferente. Bem diferente. Não chocou não aos seus parentes que acompanhavam sua carreira? Minha mãe. Minha mãe, ela estranhou, né, o seu trabalho. Ela estranhou, ela viu que tinha vários personagens masculinos, e aí ela veio perguntar por que eu não estava fazendo um papel de homem na peça. E aí eu tive que explicar para ela que o trabalho do ator é diferente de outras profissões, que no teatro o ator ele não tem sexo, então você pode interpretar uma mulher, um gay, um bicho, um animal, mas você pode ser um objeto inanimado, você pode ser uma porta, uma mesa, uma cadeira. Verdade. Né? Enfim, as possibilidades no teatro, o céu é o limite. Isso. Então, isso dizer que o homem não pode interpretar uma mulher ou uma mulher não pode interpretar um homem, isso é uma visão equivocada. Então, o ator, quando ele está na cena, né, ele não é ele é um personagem. E naquele caso ali, eu era uma mulher que não era eu era um personagem. E qual foi a reação da sua mãe? Ela ficou chocada ao assistir, mas ela se convenceu das minhas explicações depois que eu falei como era que o teatro funcionava. E aí ela achou bacana, achou legal e me apoia até hoje. E a família toda também apoia? A família toda apoia. E aí todo mundo passou a assistir os meus espetáculos, passaram a falar com orgulho, dizer que eu era ator de teatro. Que tem um artista em casa, né? Que tem um artista em casa, isso passou a ser motivo de orgulho para toda a minha família. Maravilha. Agora, Feliciano, eu vou interromper você só um pouquinho. Eu vou para o intervalo comercial e volto rapidinho.
Estamos de volta com o programa Perfil da revista Atualíssima na Rádio Craibeira. E hoje eu entrevisto o ator Feliciano Félix. Feliciano, continuando a nossa conversa, você disse que fez o espetáculo O Genro que Era Nora. Muito curioso esse título. Me fala um pouco mais sobre ele. Na verdade, ele tinha essa temática que botava como foco a opção sexual do personagem. Então, na verdade, o enredo era o seguinte: tinha uma menina chamada Kiki, que namorava com um rapaz chamado Dadinho, que era um estilista famoso, muito rico na cidade. Só que o pai de Kiki não aprovava o relacionamento, porque ele descobriu que Dadinho ele era entendido, né? Certo. Ou seja, era gay, né? Certo. E aí isso gerou uma grande confusão. Só que o espetáculo ele era leve, ele tratava o assunto de uma forma muito lúdica. Ele não era uma coisa preconceituosa nem repressora, muito pelo contrário. Na verdade, o pai, ele dizia que a filha deveria procurar um homem que fosse realmente hétero. Esse era o conceito do pai dela, mas ela dizia que não, porque ela ressaltava as qualidades que ela via no seu pretendente, que era um rapaz educado, né, falava idiomas, era um profissional bem-sucedido, ele era muito conhecido na sociedade e era amado por todos. Então, e era uma pessoa que tratava ela com muito carinho. Então, tudo isso contribuía para que ela se apaixonasse pelo personagem, mesmo a contragosto do pai. Mas no final tudo se deu bem, viu? No final tudo se concluiu da forma como a Kiki queria. Até porque falar de amor é bonito, né? É bonito. É maravilhoso. E tem uma coisa curiosa do espetáculo, que eu acho que foi isso também que fez com que fizesse muito sucesso. É que no noivado da Kiki com o Dadinho, a gente envolvia a plateia. Então, era servido um vinho. Tinha todo... Vocês interagiam com a plateia? Interagia com a plateia. Isso naquela época era... Novidade. Ninguém nunca tinha feito isso. Então, todo o público participava do noivado da Kiki, interagia, batia foto, comia, bebia. Era como se eles fossem o convidado da festa, do noivado. Exatamente, como se eles fossem os convidados da festa. E isso era o ponto alto do espetáculo. E no final, a Kiki acabava casando com o Dadinho, mesmo o pai sendo contra. Mas no final, o pai vai amolecendo o coração e aceita. E quem vence é o amor. O amor sempre vence, não tem jeito. Falar de amor é maravilhoso. E depois desse espetáculo, veio alguma produção a mais da Refletores Produções? O que veio depois? Conte-me tudo. Aí depois nós fizemos um espetáculo já com cunho mais político. Certo. A Visita de Sua Excelência, né? Que o que está acontecendo no Brasil hoje lembra um pouco o clima que o espetáculo retratava naquela época, que era a questão da perda de direitos, a opressão, alguém que mandava na vida do povo para oprimi-lo, para tirar seus direitos. Então, também foi um espetáculo que fez muito sucesso. A direção era de Carlos Bartolomeu, Lúcia Machado também estava em cena comigo, e João Denis, que interpretava a Sua Excelência, que dava um show de interpretação, né? João Denis, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, e nesse trabalho que nós fizemos, o Cadengue, né, o saudoso Cadengue, ele era o dramaturgo da obra, ele que fez toda a carpintaria, né, o arcabouço psicológico das personagens e do enredo em si, né? E nós fizemos tanto sucesso quanto o Genro que Era Nora, mas para um outro público, um público mais politizado, que já questionava a questão do final da ditadura, tal. Então era um espetáculo que ia muito por esse caminho, no caminho mais da politização. E quanto tempo ficou em cartaz? Esse também ele ficou 1 ano em cartaz. Então, todos os espetáculos da nossa produtora, no seu início de carreira, fez temporadas longas. Então, em seguida, nós montamos também Calabar, nós montamos As Grávidas, né, que era a trilogia da miséria humana. Nós fizemos As Grávidas, eram 3 espetáculos, foi o lançamento, né, de Adriano Macena enquanto dramaturgo. Era As Grávidas,
os leprosos e os cristãos. Era chamado de Trilogia da Miséria Humana. Né? Também fez muito sucesso, principalmente com as grávidas. Nós ganhamos vários prêmios, inclusive eu ganhei prêmios de melhor ator em vários festivais que nós participamos, e montamos também Lembre-se de Lilith, com o texto e a direção de Luiz Felipe Botelho. Era um espetáculo que falava do surgimento do homem na Terra. Então falava de Adão, de Eva, a criação do mundo, o paraíso, e curiosamente também por ser paraíso, a boa parte do elenco também trabalhava essa questão da nudez em cena, porque se eu estou no paraíso eu entendo que não tinha roupa. Exato. Então também foi um espetáculo também que caiu na graça do público. Feliciano, todos os espetáculos que você acabou de citar, todos foram realizados dentro da caixa cênica. Mas eu sei também que você também fez espetáculo ao ar livre. Me fala um pouco sobre eles. Sim. Fiz vários. Né? Eu vou destacar aqui a Batalha dos Guararapes. Né? Eu fiz por vários anos seguidos, em Jaboatão dos Guararapes, né? Como o próprio nome diz, nos Montes dos Guararapes. Né? Que fala aí da invasão holandesa, que eles são expulsos pela Revolução. Né? A Paixão de Cristo de Camaragibe, também eu sou ator desse espetáculo, com a direção de David De Luca, né, grande ator, por sinal. Né? Nós dividimos o palco, inclusive você, Cona, divide o palco com David fazendo a mãe de André Luiz. E Nosso Lar, para quem não assistiu, vá assistir. Vá assistir o Nosso Lar. Né? Você sabe que De Luca é grande ator e grande diretor também. Maravilhoso. Maravilhoso. E um espetáculo que tem grande repercussão no estado todo e fora dele é o Massacre de Angico, a Morte de Lampião, que é feito já há 6 anos, né? Nós já fizemos 6 anos seguidos, lá em Serra Talhada, local onde Lampião nasceu, lá é a terra de Lampião, e que conta o último dia de vida de Lampião, quando ele é emboscado, ele e seus cangaceiros e Maria Bonita, onde 11 pessoas são mortas e decapitadas. Né? Então, ele só foi emboscado e morre. E nesse espetáculo eu faço o papel de Getúlio Vargas, que Getúlio Vargas teve um papel importante nessa questão do cangaço, no sentido de pôr fim ao cangaço. Então, esse ano, inclusive, vai ter, o espetáculo está aprovado, é no mês de julho, né? E eu destaco muito esse espetáculo porque ele é considerado o maior espetáculo ao ar livre dos sertões brasileiros. Então, é uma referência importante no teatro ao ar livre, e a direção é do saudoso José Pimentel. Então, ele que concebeu toda a direção, a questão das gravações, a iluminação também é dele, o espetáculo é lindo. Né? E esse ano vai ter um espetáculo que eu faço com muito gosto. E a cidade de Serra Talhada e todas as cidades ali do entorno assistem o espetáculo com uma paixão, com um sentimento de propriedade e de pertencimento que é encantador. Inclusive, apesar de ser em julho e estar longe, eu já deixo aqui o convite para que todo mundo veja, porque vale a pena ver esse espetáculo. Realmente, é um espetáculo belíssimo. E esse ano, em 2019, a direção geral é de Isaltino Caetano, não é isso? Porque como o Isaltino Caetano era o assistente de direção de José Pimentel, nada mais que natural, né, que na ausência do mestre, Isaltino assuma essa missão, que é uma missão honrosa, né, mas de muita responsabilidade também, porque o espetáculo é grandioso demais. Mas o Isaltino, ele é competente, já conhece o espetáculo desde a sua primeira edição, então é uma pessoa que vai fazer com muita tranquilidade e com o resultado esperado. Então, essa é minha participação nesses espetáculos ao ar livre, que é uma outra técnica. Isso, é outra história. É outra história, é muito diferente de você estar no palco. Né? Então, ali, a questão do texto ser gravado, a questão de ser num ambiente ao ar livre. Até porque o público é grandioso, não é? É um público grandioso. Né? E aí, você tem que fazer muito bem feito, porque é muito difícil também fazer teatro ao ar livre, dublado, não é fácil. E sem falar que tem a história que pode chover e você não pode sair do palco.
Você tem que estar lá, lindo e maravilhoso, do mesmo jeito. Já fizemos em Serra Talhada debaixo de chuva. Então, o espetáculo não pode parar. Não pode parar. E frio. Porque no sertão, né, é curioso que à noite a temperatura cai. Aí você imagina a temperatura caindo no mês de julho, que já é tradicionalmente um mês frio, Isso. e com chuva. Então, você vê, e a gente não pode arredar da cena. Até porque o público está lá de sombrinha, se estiver chovendo, se está frio, estão bem agasalhados, mas estão lá querendo ver o espetáculo a todo custo. Foi bom você citar isso, sabe por quê? Porque nesse ano que choveu, o público não arredou, não saiu. Lógico que não, o espetáculo é belíssimo. O público ficou até o final. Então, como aí é diferente você fazer um espetáculo na Caixa Cênica e fazer ao ar livre. Cada dia tem um novo obstáculo. Agora, interessante é porque, apesar de ser diferente porque está gravado, mas a emoção do ator é a mesma. Então, quando você está em cena, mesmo ao ar livre, que joga a luz, que você olha para aquela multidão lhe assistindo, né? Que joga o áudio, a emoção é a mesma de estar no palco na Caixa Cênica. Realmente, estar no palco não tem nada igual, é maravilhoso. Estar no palco é maravilhoso, seja ele onde for. Seja na Caixa Cênica, seja ao ar livre, seja num espaço alternativo, né? Seja num parque, numa praça, enfim. Fazer teatro é bom demais. E sem falar que o público de Serra Talhada é um povo bem caloroso, é um povo que gosta de arte, que está sempre presente em todos os eventos. E há pouco tempo, nós, que eu faço parte do nosso lar e você também, estivemos em Serra Talhada, não foi? Iniciando o projeto Janeiro de Grandes Espetáculos, dia 10 de janeiro, não foi isso? E a casa foi lotada. A casa foi lotada e você observou como o público, ele ama teatro. Ama teatro. Ele é educado, ele é fino e é impressionante. É uma plateia que dá o maior prazer você se apresentar, é o público de Serra Talhada. Feliciano, eu vou interromper você mais um pouquinho, vamos para o intervalo comercial e ouvintes da Rádio Craibeira, eu não saio daí, eu volto logo. Estamos de volta com o programa Perfil da revista Atualíssima na Rádio Craibeira. E eu continuo a minha entrevista aqui no programa Perfil com o ator Feliciano Félix. Feliciano, você falou do espetáculo adulto na Caixa Cênica e ao ar livre. E para criança e juventude, você fez algum espetáculo voltado para esse público? Na verdade, eu fiz vários. Agora, se eu for fazer aqui uma contabilidade, eu vou ver que eu fiz muito mais espetáculos para a infância e juventude do que para o público adulto. E aí você vai perguntar, mas por que, Feliciano? Por que, Feliciano? Porque o universo infantil, ele é simplesmente maravilhoso. É um mundo lúdico. Rico, não é? Rico. Lembra que eu falei que eu me encantei quando eu era criança, vendo o Chapeuzinho Vermelho em Nazaré da Mata? Lembro. Então, essa semente ela foi plantada lá atrás. Porque o que é que acontece aí com o teatro para a infância e juventude? É que você está trabalhando a formação de plateia para um público futuro, você está contribuindo para a formação de pessoas que estão nessa fase de desenvolvimento cognitiva, de percepção do mundo, né? Ou seja, o teatro, né, nessa fase na vida das crianças, é um coadjuvante no seu desenvolvimento, no seu aprimoramento intelectual. É um incentivo à leitura, não é isso? É um incentivo à leitura. Você melhora o sentido crítico da criança, porque ela passa a ser mais crítica com as coisas que ela começa a ver. E o teatro, ele passa muitas lições de forma lúdica, como, por exemplo, você ser mais solidário com as pessoas, por exemplo, são informações que passa muito com o espetáculo infantil. Ser mais humano. Ser mais humano, ser mais compreensivo com os animais, tratá-los bem, não abandoná-los, não maltratá-lo, cuidar da natureza. Então, os espetáculos infantis é um campo aberto para todas essas questões que contribuem para a formação da criança, mas de forma lúdica. Então, é um universo que me encanta por conta dessas questões todas que eu coloquei aqui. Sítios?
Ah, claro. Ó, Chapeuzinho Vermelho, ganhei. Amo Chapeuzinho Vermelho. Olha, ganhei vários prêmios fazendo o Lobo Mau. Olha! Vários prêmios fazendo o Lobo Mau, um espetáculo encantador, né? A Pluft do Fantasminha, um espetáculo de Maria Clara Machado, a coisa mais linda, eu amo fazer esse espetáculo. O Circo Rataplan, que inclusive eu fiquei 5 anos em cartaz, já pela minha produtora Refletores, porque lembra que também citei que foi o meu primeiro trabalho com Ulisses Dornella, o Palhaço Chocolate. Então, aí eu montei pela minha produtora em 2007, fiquei em cartaz até 2012. Olha que maravilha. 5 anos em cartaz, rodamos o Nordeste todo, andamos o estado todo, fizemos diversas temporadas, né? Ganhamos um prêmio nacional, que era o Miriam Muniz, um prêmio de teatro. Então, a minha relação com o teatro infantil ela é muito prazerosa, ela é encantadora, eu diria, né? Aí, na sequência, eu fiz No País dos Prequetés, Guerreiros da Bagunça. Em Guerreiros da Bagunça, eu fazia um gato. Olha, gostei de lobo para gato, tá bom. Tá evoluindo. Fazia um gato. A Volta do Camaleão Alface, né? O Circo de Seu Bolacha, eu fazia o dono do circo, eu fazia o Seu Bolacha. Também fui pela minha produtora esse. E também nós ficamos 2 anos em cartaz com o Circo de Seu Bolacha. Ou seja, esse universo infantil, ele é muito, muito, muito prazeroso, porque você meio que cumpre uma missão com a sua arte. Então, tem essa função de formação de seres humanos e de formação de plateia, por isso que eu me encanto com o teatro infantil. Sem falar que tem a nossa eterna criança, né? Que nós continuamos sonhando com tudo isso, com essas fábulas, com esse mundo maravilhoso, encantado. É verdade isso que você coloca, porque quando nós fazemos o teatro infantil, a gente não só transmite para a criança todo esse universo, mas a gente também se deleita com isso, né? Se diverte com isso. A gente se diverte, a gente aprende, porque não é lúdico só para quem está assistindo, é lúdico para quem está fazendo também. Então, é muito bom. Então, eu acho que todos os atores e atrizes, eles têm que ter essa experiência também no teatro infantil. Porque você sabe que tem ator que prefere o adulto, ou prefere só cinema, ou só televisão, mas eu acho que todo mundo deveria fazer teatro e o teatro infantil, principalmente. E sem falar, Feliciano, que é muito gostoso sentir a vibração da plateia, né? Porque uma coisa é o público adulto, eles são mais tranquilos. E o público infantil não, ele é fervoroso, é outra história. A participação do público infantil é muito diferente do público adulto. E o público infantil ele é mais verdadeiro. Ele interage mais, ele interfere na cena, interferir no sentido dinâmico, não é no sentido de atrapalhar, é no sentido de contribuir. Então, é comum eles dizerem, o personagem tal que você está procurando passou ali, responder as coisas que você está perguntando. Então, a reação da plateia infantil, ela dá o termômetro, se o espetáculo está indo bem, se o espetáculo não está indo bem, né? E a criança, se ela não estiver gostando do espetáculo, ela dispersa, ela sai, ela fica falando. Quando ela fica ali atenta e interagindo nessa interferência que eu falo, é porque ela está gostando, porque ela se sente parte do espetáculo. Então, é como se ela estivesse dentro da cena. E, às vezes, ocorre literalmente dela subir do palco e fazer parte da cena, não no sentido figurado, mas no sentido real. Você lembra de algum fato curioso que aconteceu? Sim, com certeza. Por exemplo, quando eu fazia o Chapeuzinho Vermelho e eu prendia a menina, que eu fazia o papel do lobo, as crianças subiam em cena para salvar a menina. Entendeu? Então, elas acabam sendo coparticipantes, elas acabam virando um personagem também. Acreditaram que a cena realmente era real. Acreditando que a cena era real e participando da cena, contribuindo. E aí, o ator de teatro, ele aproveita isso e interage e dá o feedback para a criança. Então, ele dá a resposta, ou seja, ele pega aquele dinamismo da criança na cena e tira proveito disso no sentido de fazer com que a cena se torne mais dinâmica
atendendo a expectativa daquela criança que acaba se tornando um ator em cena naquele momento. Eu acho isso maravilhoso. É maravilhoso. É muito gostoso para o ator sentir isso. Isso, muito gostoso. E no final, aí a criança vai, ele abraça, quer tirar foto com você. Isso é o que eu digo, é o seu pagamento, não é? Porque nem sempre a gente ganha dinheiro com teatro, né? Mas não deixamos de fazer. Mas não deixamos de fazer. Mas tem muitos ganhos que são subjetivos. Não só o retorno financeiro, né, mas a visibilidade do seu trabalho, a contribuição que você dá para a formação das pessoas. Quando o espetáculo ele é num cunho mais reflexivo, isso no sentido adulto, você leva o adulto a refletir sobre determinadas situações do cotidiano, isso é muito importante, e no caso das crianças, contribuindo para a sua formação. Feliciano, e para telinha, para telona, TV e cinema, você já fez alguma coisa? Algum trabalho? Já. Eu fiz um especial para a Rede Globo, entendeu? O Caminho do Monte Santo, entendeu? Com direção de Valdir Oliveira. Eu fazia um padre, inclusive o enredo, que ele foi apresentado na Semana Santa, né? E o enredo dele é baseado na história do nascimento de Jesus. E aí é um lavrador que a mulher dele está grávida, e nesse local tem um senhor das terras que persegue os lavradores. Então, o esposo dessa senhora que está grávida, ela pega um burrinho, né, e migra de um lugar para outro, fugindo dessa opressão, desse dono dessas terras nesse lugar. E no caminho eles encontram o Papa Figo, que quer pegar as criancinhas que estão nascendo naquela região, naquela época, né? Então, o enredo ele tem esse cunho na literatura litúrgica, mas muito rico em dramaticidade, com personagens exóticos, com fugas, com muita cena de suspense. Então, foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. E é muito prazeroso também você trabalhar cinema, televisão, porque é outra linguagem. É outro universo, né? É outro universo, é diferente. Porque no teatro, o foco está no ator, no corpo e na voz do ator. Quando você vai para essa outra linguagem, o foco está no take, no enquadramento. É muito mais, eu diria, muito mais frio no sentido da cena, porque o ator ele não precisa fazer da forma como ele faz o teatro. Por quê? Porque a câmera vai buscar a emoção. E, às vezes você não esboça reação nenhuma, está lá tranquilo, quieto, sereno, e a câmera vai lá e lhe enquadra e passa para o público a emoção que o diretor pensou. Já no teatro, não. Teatro você tem que ter muito corpo e muita voz para poder chegar a mensagem na plateia. Então, é muito diferente, mas eu me adaptei rápido. E televisão e cinema, você não sente o público, você só vem saber a reação depois. Tem isso, né? Então, eu diria que é frio nesse sentido, porque aí é você, a equipe e os equipamentos. Exato. É uma coisa que você trabalha para ver a reação, como você mesmo coloca, a reação é posteriori. Isso. Não é no ato. Quando você está fazendo teatro, a reação é imediata. Não, se a pessoa gostou, não gostou, é ali que você já sabe. A emoção do ator é diferente. É diferente. Mas é diferente, mas você fica nervoso. Fica nervoso do mesmo jeito, a preparação é trabalhosa do mesmo jeito, e você não deixa de fazer. É sempre fazer mais. O gostoso é essa emoção, né? Porque o novo, não é? O novo. Mas fiz também um filme, um curta, O Combate da Serra Grande. Esse também foi feito em Serra Talhada. Esse também é no universo de Lampião. Conta o enredo de uma emboscada que a polícia prepara para pegar Lampião, só que Lampião, sabendo que a polícia está preparando essa emboscada, se antecipa
e chega primeiro com os seus homens, né? Então, quando a polícia chega, aí trava-se um combate ferrenho, né? Onde Lampião sai vencedor e ele consegue vencer mais de 300 policiais da Volante, né? Que se chamava Volante na época, e Lampião, com seus cangaceiros, ele sai vitorioso desse embate. E nesse aí eu faço o papel do coronel Cornélio Soares, que é justamente o coronel que dá a ordem para que a Volante vá combater Lampião nessa serra, e aí o título é O Combate da Serra Grande. Muito bom. Querido Feliciano, eu vou interromper você mais uma vez, vamos para o intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho. Seguidores da Rádio Ouvintes Craibeira. Estamos de volta com o programa Perfil da revista Atualíssima na Rádio Craibeira. E eu continuo entrevistando Feliciano Félix, que é presidente da Artep. Feliciano, me fala um pouco mais sobre a Artep. Bom, a Artep ela foi fundada no dia 5 de janeiro de 2003. É uma entidade que já tem 15 anos. É uma das mais importantes na defesa do artista, né, aqui no estado de Pernambuco, e ela é uma referência não só no estado, mas também fora do estado. Inclusive, esse ano nós fizemos um congresso, foi o 5º Congresso de Teatro da Artep, com o tema o papel político do artista. Então, a cada 3 anos, a gente renova a diretoria, mas fazendo um congresso para poder renovar a diretoria. Não é uma renovação simples, é uma coisa que mexe com o movimento cultural, mexe com a cena, mexe com os artistas, não só de teatro, mas de outras linguagens da cultura. Até porque a Artep não é só grupos de teatro, apesar de ser Associação de Realizadores de Teatro de Pernambuco, mas ela afilia também grupos de dança, grupos de ópera e grupos de circo. Muito bom. Ou seja, é uma entidade de artes cênicas. Então, a gente está sempre atento, primeiro, na criação de mercado para que as pessoas possam trabalhar e viver da sua arte. Na atenção ao fomento à cultura, então os projetos de lei para ter recursos, editais, financiamento público, tudo isso é também uma das pautas da entidade. E a outra é a rede de equipamentos. Então, uma preocupação constante nossa é com os equipamentos para escoamento da cultura no Estado. A exemplo da nossa batalha para a reabertura do Teatro do Parque. Então, tem uma atividade que é realizada geralmente às segundas-feiras, em frente ao Teatro do Parque, que é a virada cultural do parque. Então, são essas lutas que a entidade ela encampa em prol do movimento, em prol do artista, criando os nichos de mercado, mas defendendo também os direitos dos artistas de um modo em geral. Então, baseado nisso, tem um outro viés que a gente também não se afasta dele, que é a discussão política, da política pública para a cultura. Não a política no sentido partidário desse ou daquele partido, mas a política que interessa aos artistas, né? Então, a política do fomento, a política da criação de equipamentos culturais, a política de valorização da profissão de artista. Então, tudo isso são bandeiras que a entidade levanta. Então, o tema do congresso deste ano não foi por acaso, né? Então, o papel político do artista foi a discussão, com mesas de debate, com reflexão, com a elaboração de documentos que foram enviados para as autoridades, porque a gente entende que o artista ele tem esse papel. Ele não pode ser um alienado. Ele não pode estar alheio ao que ocorre no cotidiano. Porque o artista ele não cuida só do entretenimento e do lazer, porque também ele é um cidadão. Então, como cidadão, ele também tem essa responsabilidade e esse compromisso. E existe uma expectativa por parte da população em relação ao artista. O que o artista pensa e o que o artista diz tem um peso. Até porque ele é um formador de opinião. Ele é um formador de opinião. Então, o que o artista fala
ele tem um peso diferente do que uma pessoa não artista fala. Então, essa expectativa, ela tem que ser, de alguma forma, atendida, porque as pessoas esperam isso da gente. Né? Então, quando ocorre algo sério e grave no nosso país, como, por exemplo, a extinção do Ministério da Cultura, então todo mundo pergunta, e o que é que a entidade pensa sobre isso? Qual é a opinião de Feliciano, de Coana, de Exaltino, do artista ABC sobre este tema? As pessoas perguntam. Né? Então, existe essa expectativa de que você possa estar na vanguarda dessas discussões. Então, baseado nisso, a gente se reivindica desse direito de estar nessa vanguarda. Então, esse é o nosso papel enquanto entidade que defende a cultura no Estado e também no nosso país. Assim pode ser dito, porque a gente está antenado com tudo que acontece no Brasil, não só em Pernambuco. Muito bom, Feliciano. Essa coisa de congresso é importantíssima. E a cada congresso há um tema novo? Sim. Cada congresso tem um tema. Por exemplo, teve um congresso da Artep que o tema foi a visão holística do teatro. Né? Então, a gente sempre faz a seguinte pergunta: é o teatro necessário na vida das pessoas? A resposta é sim. O teatro é necessário. Essa era a pergunta que a gente fazia no congresso, e aí vinha as respostas. Então, tinha as mesas de debate com artistas, com psicólogos, com formadores de opinião, com professores da universidade, né? O debate acadêmico. Inclusive, um dos debates era o seguinte, que quando a gente pensa na nossa felicidade, a gente geralmente vai buscar coisas materiais para a gente conquistar essa felicidade. Então, você imagina que uma pessoa que tem uma casa boa, que se veste bem, que come bem, que faz 3 refeições por dia, que está sempre na moda, que tem um carro bom, que essa pessoa ela é feliz. Ok, mas estamos falando de coisas materiais. Mas e o lado lúdico? O lado espiritual? A saúde mental, a saúde intelectual? Né? A abstração, a relação com a natureza, a relação com o outro. Então, o teatro ele entra nesse contexto de felicidade, complementar aquilo que você busca na materialidade. Então, o teatro ele vai para o lado lúdico, para o lado subjetivo, no complemento da sua felicidade, no sentido da abstração. Então, é preciso você cuidar da mente e do espírito. E o teatro se serve a isso. Né? Então, nós fizemos um congresso com este tema, a visão holística do teatro, nessa abstração, nessa elevação espiritual e intelectual que todo mundo necessita e não cuidar só das coisas materiais. Esse foi um dos temas. O outro tema foi a profissão de ator e o mercado de trabalho. Então, isso aí era uma coisa mais pé no chão. Né? O ator vive de teatro? Dá para ganhar dinheiro? Essa é a discussão colocada, era essa. Por quê? Quando você também imagina o artista, aí você esquece que ele é uma pessoa que paga contas, que faz feira, que paga água, luz, telefone, condomínio. Né? Então, é preciso se criar as condições para que tenha um mercado de trabalho, para que o artista, não só o de teatro, ele possa viver de sua arte. Então, esse também foi um tema muito bom, muito debatido, a criação do mercado de trabalho para quem trabalha com arte. E um outro tema que nós já desenvolvemos também foi como é que o teatro se comporta diante das novas mídias sociais, da internet. Como foi aí essa relação do teatro, das artes de um modo em geral, com o advento das novas linguagens através das do mídias. tempo, né? Pois como é que não só na questão da concorrência, porque aí você tem uma infinidade de coisas de entretenimento e lazer que a internet te abre. E a divulgação abre um outro leque, né? Então, a ideia era essa. Por que a gente vai ver a internet como uma adversária ou concorrente e não como uma aliada? Essa era a discussão que era colocada. Então, vamos tirar proveito da potencialidade
que a internet e as mídias sociais ela acaba abrindo. Isso. Então, se num primeiro momento a internet e as mídias ela tirou o público do teatro, digamos assim, num segundo momento ela devolveu o público ao teatro, porque ela abriu uma porta enorme, uma janela enorme para o teatro se comunicar. Isso, até porque a rede social tem várias plataformas gratuitas que qualquer pessoa pode utilizar e divulgar seu trabalho. Pronto. Então essa era a discussão que era colocada. É como é que a arte se comporta diante das novas mídias sociais, porque tem essa queixa de que a internet havia tirado o público do teatro. E a gente disse, gente, o teatro tem que se adaptar. Exato. Tudo muda, tudo é muito dinâmico. E tem que mudar, né? E tem que mudar. A gente não vive preso numa redoma, numa caixinha, numa ilha. Né? Tudo interage, tudo é muito dinâmico, tudo é transversal. E até porque somos artistas, temos que evoluir de acordo com o tempo, né? Exatamente. E aí, as novas mídias, elas abriram também mercado de trabalho para os artistas. Então, antes de você ver as mídias e a internet como um inimigo, você tem que ver como um aliado e tirar proveito disso. Estou adorando essa entrevista. Feliciano, eu vou lhe interromper mais uma vez e voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Perfil da revista Atualíssima na Rádio Craibeira. E eu continuo conversando com o Feliciano Félix, presidente da Artep. Feliciano, realmente, a Artep tem fundamental importância no cenário artístico pernambucano, nordestino. E onde está a Artep? Vê só, a Artep ela funciona na Rua do Riachuelo. Agora eu diria que ela está em todo o estado, no sentido pragmático. Por quê? Porque nós temos grupos de teatro, e dança, círculo e ópera filiados em todas as macro-regiões. Então nós temos grupos em Petrolina, Sertânia, Serra Talhada, Palmares, Caruaru, Goiânia, e na região metropolitana, praticamente em todas as cidades. Nós temos grupos de Recife, Olinda, Jaboatão, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, São Lourenço da Mata. Ou seja, uma entidade que tem uma base territorial em todo o estado, e por isso que suas discussões elas reverberam, porque ela tem esse alcance. Então, quando eu falo dos problemas do artista de Recife, eu não esqueço dos problemas do artista do sertão. Né? Às vezes são problemas que são muito similares, mas às vezes são problemas que são diferentes. Então, a Artep ela tem que estar em todo lugar onde tenha um grupo filiado ou um movimento cultural ativo. E os artistas que estão nos ouvindo agora e querem entrar em contato com Feliciano Félix, querem entrar em contato com a Artep para se associar, o que fazem? O que é preciso? Aí, nesse caso, passa um e-mail para mim. Eu que sou o presidente, sou eu que abro esse e-mail, mas é artep2003artep@gmail.com. Então, vai lá, entra lá, passa um e-mail para mim, diz que tem interesse em conhecer melhor e se filiar à entidade, e aí a gente faz o contato e dá a devolutiva. Feliciano, você também faz parte do Conselho de Cultura do município do Recife e do estado de Pernambuco, não é isso? Isso. Eu tenho assento nos dois conselhos. No Conselho de Política Cultural da cidade do Recife, o meu assento é o de arte cênica. E no estado, que é o Conselho de Política Cultural do estado de Pernambuco, o meu assento é teatro e ópera. E eu acho muito importante a gente atuar nesses espaços, porque são espaços que discutem a política pública, discutem o fomento e fala da relação da sociedade civil com o poder público no sentido das políticas implementadas nessa área. Então, são espaços que a gente ocupa, porque o artista, como eu falei, ele tem esse papel, ele tem que estar nesses espaços. Então, é dentro dos conselhos que se dá a discussão a respeito daquilo que interessa ao movimento cultural. Então, é a sociedade civil participando. São espaços de consulta e de deliberação. Então,
a gente, como eu sou o presidente da Artep, na prática eu represento todos os artepianos nesses espaços de discussão. Eu acho isso fundamental, porque é a nossa consciência política, né? Eu falei que a Artep ela se reivindica desse direito de discutir os espaços de direitos dos artistas e das artes de um modo geral. Então, são espaços fundamentais para a gente estar podendo fazer o nosso ativismo cultural e a nossa militância cultural. Feliciano, agora me fala um pouco mais sobre a sua carreira artística. Quais os planos, os projetos para agora? Primeiro semestre de 2019 e segundo semestre de 2019. O que vem por aí? Quais as novidades? Olha, eu tô com vários convites, né? Alguns eu não posso nem revelar ainda, porque são coisas que estão ainda em negociação, mas eu posso adiantar. A Flor do Sertão é um espetáculo para infância e juventude, o texto e a direção de Taveira Júnior, inclusive no elenco vai ter Miguel Taveira, né? E vamos abrir seleção. A gente pode depois, se você abrir espaço para mim na Rádio Craibeiras, para a gente fazer seleção para ator, a gente pode estar divulgando. Está à sua disposição a Rádio Craibeira e o programa Perfil. Fique à vontade. Fique à vontade. Então, tenha certeza que eu vou voltar a este assunto aqui na rádio, para os seus ouvintes, nesse seu programa maravilhoso. Obrigada. Quando a gente tiver já com esse processo mais adiantado. Mas eu te digo que vai ser um espetáculo voltado para a formação de público e falar um pouco da ecologia sertaneja. Porque quando você fala de espetáculo que trata de ecologia em espetáculo infantil, você geralmente pensa logo na Mata Atlântica, você pensa em florestas, mas você nunca foca no bioma da Caatinga, na questão da seca, da falta d'água. Então, esse espetáculo ele vai tratar desse assunto. Por isso que o segredo da Flor do Sertão. E aí, também, como você perguntou quais são os planos, sim, eu também estou em preparação do espetáculo O Rei Leão. O Rei Leão já tem estreia marcada, vai ser dia 19 de abril, vamos estrear. Não, 19 de março, próximo mês agora. Eita, 19 de março, olha... Com produção de Ivaldo Cunha Filho, eu também faço parte do espetáculo. Você é o pai do Rei Leão, não é isso? Isso. Eu sou a mãe do Rei isso. Leão. Eu faço justamente Mufasa, que é o pai do Rei Leão. Realmente, eu me equivoquei na data. Está em cima, viu? Está em cima, daqui a um mês, praticamente. Daqui a um mês, praticamente. Então, já estão todos, desde já, convidados para assistir o Rei Leão. O espetáculo está ficando muito bonito, muita música, muita coreografia, né? A equipe muito entrosada, com a direção de Ivaldo Cunha Filho, as coreografias de Cássio. Produção de Helena Siqueira. Produção de Helena Siqueira e a direção de arte e criação de bonecos de Emanuel Duarte. Então, é uma equipe muito boa, muito bem entrosada. Eu tenho certeza absoluta que será mais um sucesso da marca de eventos, com a produção de Helena Siqueira e direção de Ivaldo Cunha Filho. Então está todo mundo desde já convidado. Eu estou com muita expectativa com esse projeto. Os espetáculos que Ivaldo produz e dirige, eles ganham grande repercussão e grande aceitação do público. Isso. E eu estou com essa expectativa de que será também um grande sucesso de público. Exatamente. É um belíssimo musical. E tem tudo para ser um sucesso aqui em Pernambuco e fora também do estado. Eu estou amando. E o meu personagem, ele tem toda uma coisa de passar lição também, na questão do filho ser obediente ao pai, que... Apesar dele ser rei, mas o rei também tem limites e responsabilidades. Tudo isso são mensagens que são transmitidas pelo espetáculo e eu estou amando. Então, todos estão convidados para assistir o Rei Leão no próximo mês, que estreia 19 de março. Isso. Está em cima, né? E tem ainda... Você falou, né, quais são os seus projetos, tudinho. Também eu tenho um convite para fazer um filme também. E vai ser lá em Serra Talhada, com o texto de Anildo Mar Williams, que é lá o mentor intelectual das questões do cangaço lá,
que é o autor do Massacre de Angico, espetáculo que eu faço já há 6 anos, e eu estou na expectativa de fazer esse filme também no segundo semestre. Então, esse ano é um ano que promete, tem muita coisa vindo por aí, e aí a gente vai ter a oportunidade mais na frente de estar dialogando aqui com o seu ouvinte. Com certeza, o espaço está aberto, mas infelizmente a nossa entrevista chegou ao final. Feliciano. E eu queria deixar uma mensagem para o ouvinte e para o ouvinte, né, dizer o seguinte: como espectador, como público, vá mais ao teatro, frequente mais o teatro. Valorize mais o nosso povo, nossa arte. Isso, né? Valorize mais o nosso povo, a nossa arte. Nós fazemos espetáculos de qualidade reconhecida, né? E a gente precisa dessa interface com o público. Então, a gente gosta de ver a casa cheia, a casa lotada. Vamos valorizar nossos espetáculos. Isso seria a minha mensagem para o público enquanto espectador. Mas eu queria também dar uma mensagem enquanto artista e dizer o seguinte: quando tiver um curso de teatro aí na sua cidade, onde você mora, tudinho, participe. Dentro daquela minha filosofia que eu passei, de que o teatro não é só para quem quer ser ator, para quem quer ser artista. Então vá, porque o teatro ele abre um universo enorme, ele abre uma visão de mundo fabulosa. É muito importante você entrar nesse universo do teatro. Então, se você tiver a oportunidade, que vá. E a outra coisa é que o teatro ele é um grande instrumento de formação, de politização, de fazer você entender qual é o seu papel no mundo, para você se reconhecer enquanto eu e também interagir com o outro. Tudo isso é um universo lúdico e mágico do teatro, e essa é a minha mensagem que eu deixo para todos os ouvintes da Rádio Craibeiras. Maravilha. E para quem é artista, continue estudando, continue buscando. Isso, até porque o artista ele nunca está completo. Isso. Então você está sempre em busca. Então você está aprendendo sempre. Então o artista ele é um eterno aprendiz. Tá ok, Feliciano. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Perfil da revista Atualíssima na Rádio Craibeira. Foi um prazer entrevistar você aqui no nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição, e já que você disse que o espaço está aberto para mim, então eu espero voltar mais vezes para falar para o seu ouvinte. E aguardo você, com certeza. Qualquer coisa é só dar um alô e a gente se comunica aqui na Rádio Craibeira. Beijos e até a próxima. Estamos de volta com o programa Perfil da revista Atualíssima na Rádio Craibeira. E eu continuo entrevistando o ator Feliciano Félix. Feliciano, você também ministrou cursos de teatro? Sim, sim. Inclusive, foi até bom essa pergunta, porque tem uma coisa curiosa no curso que eu ofereci, né? Porque era um curso para quem não queria ser ator. Como é que pode? Curioso. Não, porque veja, inclusive o nome era Teatro, uma expressão de vida. Veja só, eu sempre fiquei matutando na importância do teatro na vida das pessoas, independente delas quererem ou não fazer teatro e fazer carreira artística. Porque veja, o teatro, ele abre muito a mente das pessoas. O teatro, ele lhe deixa você mais desinibido, ele deixa você mais à vontade, ele ajuda você a se conhecer e a conhecer o outro, ajuda você a ser mais tolerante, a ser mais compreensivo, a respeitar as diferenças, não é? A respeitar as diferenças. Então, o teatro, na vida da pessoa, ele tem esse papel, né? Digamos assim, de dar estruturar psicologicamente no seu eu para com você e para com o outro. Eu acho isso fundamental. Então, foi pensando nisso que eu digo, por que a gente não faz um curso para as pessoas entrarem neste mundo muito mais
com esse aspecto estruturador do eu e do outro, do que propriamente para querer ser ator. O que não quer dizer que, no final, se você se empolgar e se identificar, não possa continuar fazendo teatro como ator ou como atriz. Então, a ideia era essa. Então, o que é que nós fizemos? Divulgamos nas empresas. Então, quem eram os nossos alunos? Eram advogados, jornalistas, radialistas, professores. E foi bem aceito esse curso? Muito bem aceito, maior sucesso. Por quê? Porque você ia contribuir na profissão da pessoa a partir da visão do teatro. Então, se você é um profissional tímido, aí você vai ali para se desinibir. Se você é um profissional que não consegue falar em público, você tem dificuldade, então o teatro lhe dá esse instrumento, ele lhe capacita a falar em público, né? Então você que tem dificuldade de entender, de se relacionar com o outro, mesmo sendo um bom profissional na sua área, seja qual for sua área, então o teatro ele dá essa perspectiva. Então o sucesso do curso Teatro, uma Expressão de Vida, foi muito nesse sentido. Então pessoas que melhoraram a sua vida profissional, né, que não necessariamente era teatro. Como também houve quem se apaixonou, se encantou pelas artes cênicas e continuou no teatro? Teve sim. Teve gente que fez carreira e se deu bem a partir dessa experiência desse curso. Mas o resultado mesmo mais positivo foi que a gente conseguiu atender a expectativa, que era fazer com que as pessoas se desenvolvessem na sua profissão a partir da visão colocada pelo teatro. Sem falar que é um ato de coragem, né? Para quem não gosta de teatro e é tímido, e fazer um curso de teatro para ficar mais desinibido é complicado. Esse era o desafio. Mas o desafio que foi alcançado. Inclusive, a quantidade de pessoas que desistiram no meio do caminho foi quase zero. Então, as pessoas elas encontraram o que elas foram buscar. Então, elas ficaram até o fim e os depoimentos são lindos, porque a vida profissional delas melhorou bastante. Muito bom. E ainda nessa linha de cursos, nós oferecemos também um curso de ator para vídeo. Esse era com Adriano Marcena. Adriano Marcena era o professor. E aí também era o profissional que queria aprender esse mundo, descobrir esse universo, como é que o ator se comporta diante de uma câmera, né? Então, a gente falou aqui que a linguagem do cinema e da televisão é diferente da do palco. O que é que acontece com o ator de teatro quando ele vai fazer um filme? Isso ocorre com todo mundo. Aí você coloca muita mão, muito braço, muita voz, muito corpo, e o diretor do cinema vai dizer: pode, corte, diminui, seja comedido, aqui não é teatro. Então o ator ele fica meio sem saber como se comportar. Aí também foi percebendo esta necessidade do mercado que nós criamos o curso de ator para vídeo. Como se comportar na hora de você fazer uma filmagem, né? Um curta, um comercial, enfim. Então também muito sucesso, porque muita gente tinha essa dificuldade de lidar com essa linguagem, a linguagem televisiva, e aí o curso também cumpriu esse seu papel. E uma outra incursão que nós fizemos, essa aí também na área de produção, foi que nós fizemos uma produção de espetáculo de dança para atender aos turistas, também numa percepção também de mercado. Mas aí é outra linha, né? Outra linha. Porque o que eu estou querendo dizer é assim, que quando a gente tem uma percepção de mercado, a gente abre um nicho para você desenvolver um produto. Certo, né? Entendi. Então, nessa linha de raciocínio, nós também fizemos uma coisa muito boa pela Refletores Produções, que era um espetáculo chamado Dançando Pernambuco. Então, a gente fazia para os turistas, distribuíamos nos hotéis, né? Tínhamos transporte para pegar as pessoas. E apresentava onde esse espetáculo de dança? Num espaço alternativo chamado Espaço Cultural Arlequino, que ficava na rua Matias de Albuquerque, aqui no centro da cidade, e também foi de grande repercussão. E o ator principal desse espetáculo era David DeLuca. Eita, mais uma vez falando David DeLuca, ele é maravilhoso.
É porque, para mim, o David ele é um multiartista. Com certeza. Ele é muito bom, não é? Ele é muito bom em tudo que ele faz. Ele é muito bom em tudo que ele faz. E é jornalista também, viu? E é jornalista também. Então, Dançando Pernambuco, ficamos um ano em cartaz, sempre atendendo aos turistas hospedados nos hotéis aqui da região metropolitana. Então, esses são os feitos, né, da Refletores Produções, enquanto formadora de público, de plateia, e em busca de novas linguagens e de novas perspectivas para as pessoas que se lançam no mundo cultural. Sempre se destacando, né, que agora, 2019, continuam os trabalhos da Refletores Produções e vocês continuam agora produzindo o espetáculo Nosso Lar. Isso. A gente está produzindo o Nosso Lar, e no caso aí é uma coprodução, é a Refletores Produções com a Foco 3 do Coliseu, que é a companhia do Isaltino Caetano, e que são companhias que são filiadas à Artep, que é a Associação de Realizadores de Teatro de Pernambuco. Feliciano, e a Refletores Produções também produz Chapeuzinho Vermelho, não é isso? Isso, correto. Também coprodução, com a Foco 3 do Coliseu. Então, o Chapeuzinho Vermelho, vamos concorrer à pauta, né? Tem pauta licitada já para os teatros municipais de Recife. Agora, no primeiro semestre de 2019. Agora, no primeiro semestre, para estrear em abril. Então, nós vamos concorrer. Fizemos uma temporada de sucesso no Teatro Barreto Júnior e atendendo assim ao público. Porque quando a temporada acabou, todo mundo lamentou, dizendo, mas já acabou? Então, é pensando nesse público que curte e que gosta do Chapeuzinho Vermelho, que nós vamos voltar a cartaz, né? Deus queira que a gente ganhe a pauta, porque é uma licitação, vamos concorrer, mas como o espetáculo é muito bom, tenho certeza que vamos voltar a cartaz. E também no caso do Nosso Lar, que também é coprodução, nós fizemos 2 apresentações no Festival Janeiro de Grandes Espetáculos, fizemos Serra Talhada no dia 10 de janeiro e fizemos no dia 30 aqui em Recife. E temos convite para ir para Campina Grande, temos convite para ir para Minas Gerais e para voltar a Natal. Natal nós fizemos muito sucesso. Foi dia 10 de janeiro no Centro de Convenções, não foi isso? Isso. Foi no Centro de Convenções. Não, minto. Não, 10 de janeiro foi Serra Talhada. Foi em dezembro de 2018, não foi isso? Foi em dezembro. Dia 10 foi Serra Talhada, foi dentro do Janeiro de Grandes Espetáculos. Mas esse espetáculo já tem uma carreira consolidada. Nós fizemos Caruaru, Rio Grande do Norte, no caso Natal, já falei. Fizemos Fortaleza, fizemos João Pessoa. Ou seja, é um espetáculo que já tem uma carreira consolidada. Já tem um certo público, né? Já tem público. E nós fizemos também uma temporada em Recife, no Teatro Barreto Júnior, e a estreia foi no Teatro de Santa Isabel. Ou seja, é um espetáculo que ele agrada por onde tem passado, a temática dele também é instigante. Esse clássico psicografado por Chico Xavier, né, ditado pelo espírita André Luiz, é um espetáculo que ele sempre agrada, porque ele trabalha não só a questão artística, mas ele trabalha também a questão da doutrina, da valorização do ser humano, não só na vida física, mas na vida pós-morte. Então, um espetáculo que sempre tem algo a dizer para as pessoas e as pessoas saem encantadas quando assistem esse nosso espetáculo. O interessante é que Nosso Lar ele não fala só do espiritismo, porque todos nós passamos por isso, não é? E fala em religião geral, não é? Isso é interessante que todo mundo vá assistir, não só quem é espírita. Na verdade, ele fala muito mais do que de espíritas e de espiritismo. Ele fala de espiritualidade, que aí engloba toda e qualquer religião, todo e qualquer ser humano. E já que Chapeuzinho Vermelho vai entrar em temporada, e Nosso Lar volta a ter temporada aqui no Recife? Olha, no momento a gente não tem não está no planejamento no momento. Então, como nós temos convites para ir a Campina Grande, para ir para Minas Gerais, se a gente também fizer uma temporada agora,
talvez atrapalhe essa excursão. Então, é melhor primeiro a gente confirmar a pauta desses convites, inclusive porque também já fomos contactados para fazer a inauguração do Teatro Municipal de Serra Talhada, que será inaugurado esse ano. Como nós não temos ainda a pauta desses convites, a pauta fechada, então fica difícil a gente decidir por uma temporada agora. Talvez no segundo semestre a gente volte a cartaz, mas nesse primeiro semestre não tem nenhum planejamento de temporada para nosso lar. Quando voltar, eu quero saber tudinho para divulgar aqui na Rádio Craibeira. Vou ficar aguardando, Feliciano. E eu fico à disposição, já que esse canal aí está aberto para a gente falar para os ouvintes e as ouvintes da Craibeiras. Eu gostaria de, quando a gente voltar a cartaz, eu voltar a falar para esses ouvintes, né, que acompanham aqui o seu trabalho aqui nessa rádio. Maravilha, eu agradeço. Mas eu vou lhe interromper mais uma vez. Eu vou para o intervalo comercial. E ouvintes da Rádio Craibeira, eu volto rapidinho, não saiam daí. Estamos de volta com o programa Perfil da revista Atualíssima na Rádio Craibeira. E para complementar a informação do nosso entrevistado, Feliciano Félix, o espetáculo Rei Leão, espetáculo infanto-juvenil, que é um musical, estreia dia 19 de março. Agora, no primeiro semestre de 2019, no elenco nós temos Vicente Simas, Normando Roberto Santos, Emerson Rodrigues, Fabi Jordani, Leandro Cordeiro, Jefferson Vitor, Kleber Valentim, Feliciano Félix, Beatriz Siqueira, Tiago Augusto, Pedro Henrique e eu, Coana Pontes. Confecção de bonecos de Emanuel Duarte, iluminação de Cílio Wagner, coreografia de Cássio Soares, maquiagem de Leandro Cordeiro, telões de Clóvis D'Angelo, projeções e produção executiva de Jefferson Vitor. O espetáculo foi gravado no Home Studio com Júnior Araújo. Confecção de adereços, cenário, adaptação do texto e direção geral do espetáculo de Ivaldo Cunha Filho. Produção de Helena Siqueira e Ivaldo Cunha Filho. Vale acrescentar que Helena Siqueira é coordenadora do projeto Escola Vai ao Teatro. E na realização, Helena Siqueira Produções e Marketing Eventos Culturais. Apoio artístico e produção, Kleber Valentim, Feliciano Félix, Vicente Simas. Apoio cultural, Artep e Teatro Barreto Júnior. O espetáculo é em homenagem a Marcelo Siqueira, em memória. O espetáculo infanto-juvenil O Rei Leão, o musical, estreia dia 19 de março. Não percam! O recadinho agora vai para os poetas, os autores independentes que queiram participar, que queiram se inscrever na terceira antologia Ser Poeta. A antologia será lançada na quarta-feira Felicidade, Feira de Literatura Independente da cidade do Moreno. O evento acontece no segundo semestre de 2019, intitulado Literando o Boi Avoador. Neste ano de 2019, o homenageado será o mestre Lula Boi, um brincante da nossa cultura popular nordestina. A quarta Felicidade é coordenada por Davidson Almeida, o Ser Poeta, e produzido pela editora Ser Poeta. Portanto, os autores independentes interessados no evento, as inscrições já estão abertas. Mais informações através do 559-8641-1677. Vale salientar que as vagas são limitadas. E agora chegamos ao final de mais um programa Perfil da revista Atualíssima na Rádio Craibeira. Meus queridos ouvintes, muito obrigada pela audiência, obrigada de coração. E não esqueçam, todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, temos um encontro marcado aqui na Rádio Craibeira. Então, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Papai do Céu permitir. Beijos!